Amados, quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo de número 12. Quero pedir um pouquinho de retorno, fazendo favor, minha voz ainda não está legal, a garganta ainda está se recuperando. Os irmãos que têm orado, por nós, graças a Deus, agradeço, os irmãos. Passamos por um momento de enfermidade, mas o Senhor Deus nos deu força, estamos em pé, estamos aqui, graças a Deus por isso. Livro de Marcos, o evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 12. Vamos ler o verso de número 30 e o versículo de número 31. Marcos 12, verso 30 e o verso de número 31. Palavra de Deus que diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Pode se assentar, meu querido, em nome de Jesus. O texto abordado aqui nesta ocasião trata-se de uma resposta de Jesus a um escriba. Certo escriba perguntou para Jesus, dizendo: Mestre, qual é o maior dos mandamentos, qual o principal dos mandamentos? E Jesus, em resposta à sua pergunta, ele fala o que está escrito no verso de número 30 e o verso de número 31. E Jesus deixa bem claro que o maior de todos os mandamentos é o mandamento do amor. E ele diz que devemos amar a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as nossas forças. Mas aí ele dá continuidade no verso de número 31, e ele diz que o segundo semelhante a este é amar o próximo como a nós mesmos. Aqueles que não puderam acompanhar o ensino de sexta passada, eu falei a respeito do amor a Deus. Eu utilizei justamente esse texto. E eu falei sobre o amar de todo o coração, amar de toda a alma, amar de todo o entendimento e amar com todas as forças. Só que hoje o Senhor coloca no meu coração para mim trazer não essa primeira parte, que essa primeira parte já está lá no ensino, está lá no Facebook da igreja, os irmãos podem acompanhar lá. Mas a segunda parte, deste mandamento do amor, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então, esse é o tema para a mensagem de hoje: amar o próximo, amar o teu próximo. À medida que nós formos discorrer a mensagem que o Senhor coloca em nosso coração, eu vou pedir para os irmãos acompanhar com a leitura. Isso vai ser bom, vai ser muito eficiente para o conhecimento, o aprendizado da igreja. E a palavra do Senhor, ela é abençoadora, só que ela só vai abençoar aquele que absorve ela, aquele que entende ela, aquele que vive ela e pratica. Essa palavra não vai me abençoar se eu não absorver ela. Se eu não guardar ela no meu coração, ela não vai surtir efeito. Como diz o salmista, tua palavra eu escondi no meu coração para que eu não peque contra ti. Falando sobre o amor ou sobre amar o próximo, a pergunta é: como amar? Porque quando eu era mais novo, eu confesso que havia uma dificuldade de entender essa questão de amar o próximo. Como assim? A Bíblia diz: ame o próximo, mas como que eu faço para amar o próximo? Como que eu posso produzir isso? Porque se a Bíblia diz, ore pelo próximo, é simples. Eu estendo a mão e começo a orar por ele. É muito fácil fazer isso. Se a Bíblia diz que eu devo ajudar o meu próximo, trazer uma palavra amiga para ele, é simples. É só abrir a boca e começar a falar. Mas como que eu vou fazer para amar? Como que eu vou produzir esse amor? E com o tempo, o tempo de caminhada cristã, eu fui descobrindo que, na verdade, essa era a dúvida de muitas pessoas e de muitos que até mesmo já percorrido um certo tempo nos caminhos do Senhor, já tinha uma certa bagagem cristã, e ainda assim tinha esse tipo de dúvida, a dúvida em relação ao amor ao próximo. Como que eu vou amar alguém que eu não gosto, por exemplo, ou como que eu amo alguém que me odeia, ou como que eu amo alguém que eu nunca vi na minha vida? Como que eu faço para produzir esse amor dentro de mim,
E eu aprendi que o amor, esse amor ao próximo, ele não é produzido mecanicamente. É impossível eu produzir este amor. Por exemplo, eu estou andando na rua e de repente, sei lá, viro uma esquina e encontro com alguém. E alguém que me dá um bom dia, eu retribuo bom dia. A palavra de Deus diz que eu devo amar ele, mas espera aí, como que eu vou amar ele? Eu nunca vi ele na minha vida, né? E talvez eu nunca mais vá ver ele. E como que eu vou produzir isso, né? Eu vou parar ele e falar, não, espera aí, que a palavra de Deus diz que eu tenho que amar você, então espera aí que eu vou forçar o amor, e começar a forçar dentro de mim. Não existe. Como que eu vou produzir isso? Não tem como eu mecanicamente produzir o sentimento do amor. Ele não vai surgir aqui por esforço, não é por treino. Eu vou treinar, vou fazer um curso de amor, não vai funcionar. A Bíblia, ela não fala para você produzir isso, porque isso não é mecânico, isso não é forçado, não tem como nós produzirmos. Então essa é a pergunta e a dúvida de muitas pessoas: como que eu vou amar alguém que eu nunca vi na minha vida? Como que eu vou obedecer este mandamento? E o amor ao próximo, nós temos que entender que ele não é um mero sentimento. O amor ao próximo, que a Bíblia nos diz, fala da predisposição em ajudá-lo incondicionalmente. É a predisposição de ajudá-lo de forma incondicional. Esse é o amor ao próximo. O sentimento que eu tenho, por exemplo, de amor à minha família e aos meus filhos, esse não é o amor ao próximo. Independentemente de qualquer situação, eu amo minha família, ok, é o amor ágape, é o amor storge no grego, né, que é o amor familiar, amém. Mas esse ainda não é o amor ao próximo caracterizado pelas Escrituras Sagradas, porque independentemente se eles precisam de mim ou não, o sentimento ele é existente, e esse é um amor puro, é um amor verdadeiro de fato. Mas o amor ao próximo, o que o texto sagrado ele vai tratar, ele é diferente disso. Ele é a predisposição em ajudar o próximo de forma incondicional. E essa questão do amor, ou o estado do ser humano, eu posso classificar em 3 estágios diferentes. O estado do ser humano. O primeiro estágio, vamos colocar o estágio do amor. É aquele momento em que a pessoa de fato está sentindo a predisposição em ajudá-lo incondicionalmente. É o amor ágape, é o amor incondicional. Esse é o primeiro estágio. Existe o segundo estágio, que é um outro extremo, que daí é o oposto, é o ódio. O ódio é o oposto ao amor. Então, eu posso amar o meu próximo, mas também eu posso odiá-lo. Já é um outro extremo, já é um outro estágio. Mas existe um terceiro estágio, um terceiro estado em que o ser humano pode se encontrar, que ele não é nem o estado do amor, de sentir o amor, e nem o de sentir o ódio, mas é o estágio neutro. Ou seja, é um momento que você não sente absolutamente nada pelo seu próximo, você nem está sentindo o amor e também não está odiando. Voltando àquele exemplo, né? Eu viro a esquina e encontro com alguém bom dia, eu falo bom dia. O que eu senti por ele naquele momento? Nada. Não senti amor? Obviamente que não. Mas também não senti ódio. O que eu senti? Nada. É um estágio neutro. E o estágio de neutralidade não é pecado. O estágio de ódio sim é pecado. De neutralidade não. E o de amor, obviamente que também não. Então, em dado momento, você vai sentir amor, mas pode ser que você não sinta absolutamente nada, e pode ser que você sinta ódio. Agora, quando é que entra o pecado? Quando eu não sinto absolutamente nada pelo meu próximo. Existe um momento em que isso pode se tornar um pecado na nossa vida. E aí nós vamos tratar disso mais adiante. Isso ocorre quando me é apresentada uma situação em que eu tenha a oportunidade de amar e não faço. Se eu tenho a oportunidade de amar o meu próximo e não o amo, lembre-se, predisposição em ajudá-lo incondicionalmente. Se surge essa oportunidade e eu não faço, aí é um descumprimento do mandamento. Então, se eu encontro com alguém que eu nunca vi na minha vida e eu não sinto absolutamente nada por ele, não peco por conta disso. Mas a Bíblia diz que tem que amar o próximo. Não nessa ocasião, porque ali não é um momento em que há oportunidade de que eu de fato sinta amor, que eu tenha que agir e ajudá-lo. Não, eu apenas olhei para ele, cumprimentei e tudo bem. Então até aí não há pecado. Mas se ele vem até mim
precisando de ajuda, precisando de uma palavra amiga, enfim, e eu tenho a oportunidade de sentir o amor, da predisposição em ajudá-lo, e de fato ajudá-lo, e aí eu nego isso, e decido permanecer neutro, aí sim há o pecado. Então não necessariamente o ódio vai surgir, o ódio não surgiu ali, mas o amor poderia ter surgido, e Deus preparou aquele momento, aquela ocasião, para que de fato eu agisse com amor, mas eu decidi afastar de mim e permanecer neutro. Aí nesta ocasião, a neutralidade interior se torna pecado, porque eu deixei de cumprir o mandamento, que é amar o próximo. Então eu estava na ocasião e na oportunidade de cumprir o mandamento e decidi não cumprir. Aí é pecado, porque eu não cumpri o mandamento. Então, se eu não sinto nada pelo meu próximo, em uma ocasião em que não foi preparada para que eu sinta, não é pecado. Mas se aquela ocasião foi preparada para que eu sinta, se há oportunidade de sentir, de ajudá-lo, de se dispor em ajudá-lo, e eu decido não fazer e permanecer neutro, aí é pecado, porque eu decidi não cumprir o mandamento do amor, o mandamento de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 10, Lucas capítulo 10, e o verso de número 30, vamos ler o 30, o 31, 32 e o 33, Lucas 10, verso 30, diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Até o verso 33. Olha só que interessante essa parábola, a parábola do bom samaritano. Note que desde o verso de número 30, Jesus ele começa já a trazer algumas informações relevantes, né? Ele fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Por que Jesus usa isso, Jerusalém para Jericó? Ele poderia usar outra cidade, podia falar de Belém, de Cafarnaum, ou poderia falar da Jericó velha, da velha e a nova Jericó, mas ele usa Jerusalém e Jericó, e há um motivo. O verso de número 30 ele usa Jerusalém e Jericó. Aí no verso de número 31 e 32, ele vai falar que estava passando pelo mesmo caminho, quem? Um sacerdote, e depois pelo mesmo caminho, quem? Um levita. Ou seja, eles estavam indo para o templo. Caminho de Jericó para Jerusalém era ir para o templo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eles estavam indo para a igreja. Era a igreja da época, né? Só que eles encontraram um homem que estava caído no meio do caminho, que foi roubado, foi espancado. E o que eles decidiram fazer? Continuar indo para a igreja. Falaram, não, nós vamos para a igreja. Então não dá para parar para ajudar esse homem. Então eles decidiram cumprir o seu compromisso no templo, na igreja, ao invés de ajudar o próximo. Talvez eles perderiam o culto daquela ocasião, né? Ali no templo, talvez eles perderiam a palavra ali naquela ocasião, talvez não, perderiam com certeza, mas a decisão dele e a predisposição deles era o que? Em estar na igreja e não em ajudar o próximo, né? Isso daí acho que já serve como ensinamento para a gente, né? Fazer o oposto, é verdade? Mas aí o verso de número 33 vai falar que de um homem chamado, aqui no texto, de o samaritano. Então Jesus deixa bem claro, ele era um samaritano. E ele ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O que o samaritano fez? O oposto do sacerdote e do levita. Esta é aquela ocasião em que eu te disse, eles não odiaram o homem caído no chão, o levita e o sacerdote não odiaram ele, mas eles decidiram permanecer neutro em relação àquela situação, ou seja, eles foram expostos a uma ocasião e momento em que eles poderiam amar o caído,
e ter a predisposição em ajudá-lo de forma incondicional, ou seja, um Zé Ninguém, mas não importa, eu vou ajudar, é incondicional. Então eles foram expostos a este momento. O que eles fizeram? Decidiram permanecer neutro, não odiaram, mas também não amaram, ou seja, não cumpriram o mandamento do amor. Nisso eles pecaram. Então é nessa ocasião que estar neutro é pecado. Aí vem a resposta daquela pergunta: como que eu faço para amar alguém que eu nunca vi na minha vida? Você não precisa amar alguém que você nunca viu na sua vida, se você não está sendo exposto a um momento e ocasião que exija isso. Ou seja, você encontrou alguém que você nunca viu na vida na rua, bom dia, tudo bem, tudo bom? Amém, você permaneceu neutro, você não sentiu amor naquele momento, não tem problema, aí não há o pecado. Isso é natural, é comum, é do ser humano. Você não vai conseguir forçar a produzir o amor dentro de você de forma mecânica e automática. Não, agora eu vou produzir o amor. Não, ele não vai ser produzido. Mas se você estiver na ocasião que eu mencionei, em que você tem a oportunidade de ter um sentimento de amá-lo, e você decidir não fazê-lo e permanecer neutro, aí há pecado. Aí o descumprimento do mandamento foi o que o levita, o sacerdote, fez. Eles decidiram não amar aquele homem naquela ocasião, não estavam dispostos a ajudá-lo. Mas o samaritano, ele fez o oposto. Então surgiu a ocasião, o momento em que ele poderia amar o caído. O que o samaritano fez? Ele deu brecha, ele abriu o coração, ele se dispôs. É como se o Espírito Santo estivesse batendo na porta do coração dele, dizendo: ame essa pessoa, ajude essa pessoa nesse momento. E o que ele fez? Amém, eu vou fazer. Abriu o coração e deixou o Espírito Santo de Deus entrar e fazer, né, aquela obra maravilhosa. E o texto diz: e vendo, moveu-se de íntima compaixão. A íntima compaixão só vai fazer parte de mim se eu permitir que ela faça. Então, no momento em que eu tenho oportunidade de amar o meu próximo e decido não fazê-lo, eu descumpri o mandamento do amor do Senhor, que é amar ao próximo como se fosse a mim mesmo. E como que eu me amo? Eu quero o que para mim? O bem ou o mal? É o bem. Então, do mesmo jeito, o bem eu tenho que fazer para o meu próximo. É disso que Jesus está falando. Então, ter a oportunidade de agir com amor, porém dar lugar à neutralidade, é pecado. Do mesmo modo, em ter a oportunidade de agir com amor e dar lugar ao ódio também é pecado. É a mesma coisa. Quem que teve, aqui nesse caso, tanto o sacerdote como o levita, tinham a oportunidade de agir com amor e decidiram permanecer neutro. Pecaram. Tem um homem na Bíblia que ele teve a oportunidade de agir com ódio, mas ele decidiu agir com amor. Abre a Bíblia lá em Gênesis 45, verso de número 4. Gênesis 45. Talvez seja o livro mais fácil de achar hoje, né? O primeiro livro da Bíblia. Vamos ler o verso de número 4 e o verso de número 5. Acompanhe nessa leitura, meu querido, em nome de Jesus. Gênesis 45, verso de número 4 e 5, ó. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha só que maravilha. José teve a oportunidade de agir com ódio aqui. Ele tinha o poder ali, ele tinha a autoridade como governante. Ele poderia ter cobrado dos irmãos nessa ocasião e nas outras ocasiões, ele podia ter falado com ele: ó, você lembra que vocês me venderam? Então agora vocês estão tristes na minha mão, agora eu vou prender vocês, eu vou torturar vocês, eu vou mandar matar vocês. Ele poderia ter feito? Poderia, porque ele tinha o poder e a autoridade para isso. Mas José, ao invés de dar lado para o ódio, ele deu lado para quem? Para o amor. E ele agiu com amor.
Ele cuidou dos irmãos. Ele não queria apenas pega aí os alimentos aí, vai embora, tchau e acabou. Não, ele queria que ficasse com ele. Falou, traz lá o pai Jacó, traz lá, vamos morar aqui, vamos morar todo mundo, eu vou cuidar de vocês. Você vê que esse é um sentimento de amor. Então, dar lado a qualquer outro tipo de sentimento, ou nenhum sentimento, quando você tem a oportunidade de dar lado ao amor, aí é pecado. Aí é não cumprir o mandamento do amor, que é amar ao próximo como a você mesmo. E não se iluda, o que você faz, a Bíblia nos fala que é como se nós estivéssemos fazendo para Cristo Jesus, né? Jesus, ele disse, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e me cobriste, tive enfermo, me visitaste. E eles, né, Jesus falando, vão perguntar, mas quando é, Senhor, que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. É como se vocês estivessem fazendo para mim. Então, há um galardão, há uma recompensa quando nós obedecemos os mandamentos de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus, para nós, tem que ser não propriamente uma tarefa, por mais que em dados momentos é uma tarefa, mas tem que se tornar com o tempo um prazer. A Bíblia nos diz, né, que é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor, né, que o seu prazer está na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. E quando a palavra de Deus se torna um prazer para nós, não só para nós lermos, que tudo começa na leitura, tá? Mas também para aplicarmos no nosso dia a dia, não é mais tarefa, é de fato um prazer. Isso tem que se tornar um prazer para nós. No começo, em dados momentos, pode sim ser uma tarefa, não vou negar, mas se isso for constante, o Espírito Santo estiver movendo isso em mim, isso será um prazer, meu querido. A obediência ao Senhor será um prazer na sua vida, e Deus vai se agradar, se alegrar de você, e como está escrito, você vai ser bendito em tudo. Bendito quando você entra, bendito quando você sai, bendito o fruto do teu ventre, bendito o que você planta, bendito o que você colhe, bendito o que você faz. Tudo é abençoado pelo Senhor, porque estamos dentro da palavra, e a palavra de Deus está em nós. Amém? Glória a Deus. Então, a predisposição em ajudar incondicionalmente o meu próximo, isso é o amor ao próximo, é o amor que Jesus nos fala. Eu lembro que, acho que foi esse ano, né? Eu estava passando por uma rua, estava a pé durante o dia, na avenida lá, e lá, assim, à frente, assim, numa calçada, eu vi um mendigo, né? Estava sentado assim, nos trapos dele sentado, e automaticamente, humanamente falando e carnalmente falando, eu cortei volta do mendigo e foi por uma outra calçada, sabe? Mas foi automático, foi mecânico isso, foi humano, sabe? Aí na hora eu parei, pensei, algumas horas antes de manhã, eu ia levar minha filha para a escola, minha filha falou assim, pai, se eu tivesse um bonequinho de Jesus, eu ia cuidar dele, ia fazer tudo para ele, um bonequinho, né? Eu falei, filha, a Bíblia fala que se você fizer isso para as pessoas que estão à sua volta, é como se você estivesse fazendo para Jesus. Aí eu falei para ela, contei para ela o que Jesus falou, né? Tive fome, não me desse de comer e tal. Aí eu falei isso para ela. E depois que eu estava lá que eu tinha cortado a rua ali, virado, aliás, ido para outra esquina, na hora me veio essa palavra na mente, no meu coração, assim, que me cobrava, falando, mas você não deveria ter feito isso. E eu coloquei a mão na minha consciência e falei, Jesus Cristo, me perdoe. Humanamente falando, eu estava ali estarrecido. Falei, não, então eu vou voltar. Peguei e voltei e fui pelo mesmo trajeto do mendigo, né? Só que naquele momento eu já estava esperando que o mendigo me pedisse alguma coisa, né? E eu passei perto do mendigo e ele não me pediu nada. Aí eu já estava disposto mesmo a fazer alguma coisa para ele. E ele não me pediu nada, eu peguei e falei, eu vou voltar. Aí eu voltei e passei mais perto dele ainda.
E o bendito do mendigo não me pediu nada. E aquele negócio começou a apertar no meu coração. E eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou num lugar ali, vou comprar uma coisa e vou trazer para ele, né? Um alimento, né? Aí eu fui lá no estabelecimento, comprei um alimento, cheguei até ele, cumprimentei ele, falei, eu comprei um alimento, né, para você. Ele falou, não quero. Eu fiquei, aí na hora eu falei, não, mas pode pegar, é um alimento, eu comprei ele para você. Não quero. E como tem alguns mendigos na rua que tem a mente meio perturbada e tal, eu falei, se eu começar a insistir, esse cara pode começar a ficar enfurecido aqui. Às vezes são pessoas às vezes que são loucas mesmo, né? Falei, não vou forçar a barra. E eu saí dali andando, eu saí assim meio cabisbaixo, triste. Falei, meu Deus, mas eu estava sentindo tanto no meu coração, né, em dar alguma coisa para aquele rapaz. E eu fiquei triste. Eu falei, já sei, eu vou tentar achar um outro mendigo. E eu comecei a andar nas ruas lá e cortando rua. Pensa num rapaz andando atrás de um mendigo na rua e procurando um mendigo e não achava um bendito no mendigo para me dar aquele negócio. Porque naquela ocasião, naquele ponto, eu já estava querendo ajudar alguém. Eu já estava com aquela predisposição em dar alguma coisa para alguém. E eu não achei um mendigo na rua, nem no trajeto que eu estava fazendo. E não tinha nenhum mendigo. Eu falei, meu Jesus, e eu comecei a ficar triste no meu coração, na minha alma, no meu interior. Mas aí Deus falou algo no meu coração. E Deus falou no meu coração, tipo assim, não precisa ficar triste porque você não concluiu aquilo que estava dentro de você. Porque simplesmente a predisposição em ajudar o seu próximo de maneira incondicional já é contada diante do Senhor. E naquele momento eu comecei a ficar um pouco mais alegre, sabe? Porque eu sabia que Deus já havia se agradado de mim só pela predisposição existente em mim, né? Eu não consegui concluir a tarefa, mas o sentimento de querer concluir já falou e muito diante de Deus. Ou seja, se você se propõe a ajudar o próximo, em determinada ocasião você percebe que na verdade você não pode, não vai conseguir, isso já agradou ao Senhor, porque o sentimento ele fala muito diante de Deus, né? Pobre do mendigo, né, que não comeu aquele dia, talvez, não sei, hoje estava com o estômago cheio, não sei, mas enfim, independente disso, quando nós fazemos, porque nós sabemos que estamos cumprindo o querer e a vontade de Deus, amado, isso é gratificante. Só que o amor, esse amor, a predisposição em ajudar alguém, não pode estar sobre holofotes. A gente não pode procurar fazer com que esteja sobre os holofotes. Abra sua Bíblia, lá em Mateus 6, verso de número 1. Outro livro fácil de encontrar, né, meu querido? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Abre lá comigo, Mateus capítulo 6. Mateus 6, verso de número 1. Vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 4. Diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Então o amor, a predisposição em ajudar o próximo, aqui está falando de esmola, mas não necessariamente tenha a ver com dinheiro, pode ser com qualquer outro tipo de coisa, uma palavra amiga, por exemplo, né, ali um ombro, enfim, não pode estar sobre holofotes, senão ele já não funciona mais como o cumprimento do mandamento de Cristo. Tem pessoas, por exemplo, que contribui lá, ajuda lá uma família com uma cesta básica, por exemplo. Então, irmão, fui lá, levei a cesta básica para abençoar. Tá, mas e aí? Não há galardão nisso. Por quê? Está sendo posto sobre holofotes.
Ou seja, a pessoa às vezes está mencionando isso para quê? Para ela obter algum tipo de elogio, algum tipo de consideração. Não há nenhum valor nisso. Jesus disse: quando você ajudar alguém, então que a sua mão esquerda não sabe o que fez a direita. Jesus está querendo dizer: faça, mas não faça como os hipócritas, que procuram ajudar, mas quer que as pessoas saibam que eles estão sendo ajudados por Ele, e que Ele está fazendo alguma coisa. Se fizer isso, não há galardão nenhum. Na verdade, isso é pecado, é hipocrisia. O próprio Jesus deixou bem claro isso, né? Então, se eu vou ajudar o meu próximo, que seja entre eu e Deus, que seja entre eu e o meu próximo. Irmão, o irmão lá está, sei lá, vamos supor, está enfermo, eu vou fazer uma campanha de jejum de 40 dias pelo irmão. Não precisa falar, a não ser que vai convidar alguém para fazer também, né? Aí é diferente, fala: irmão, vamos fazer junto? Aí é outra coisa. Mas se eu menciono isso de maneira Léo, então há uma autopromoção da minha parte daquilo que eu estou fazendo. Não há valor nisso, né? Até o abençoado pode até ser ajudado, né? Através da minha ação ele vai receber, amém? Mas diante de Deus espiritualmente é pecado. Então tudo que eu fizer não tem que estar sobre o holofote, senão já não é o amor, o cumprimento do mandamento de Deus, de Cristo Jesus. Até mesmo quando nós amamos a Deus, a Bíblia diz: ama a Deus com todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. Eu já expliquei sobre isso no ensino, os irmãos vão saber o que é se assistirem lá. Até mesmo isso, se eu fizer isso de modo com que eu esteja me promovendo e as pessoas percebendo que eu estou amando a Deus, então não há amor verdadeiro. Porque o amor sobre o holofote, ele não brilha, diante de Deus não, ele se apaga, é o contrário. Agora, se eu colocar este amor na escuridão, onde ninguém vê, vai brilhar em muito diante do Senhor. E Jesus deixou bem claro que o nosso galardão está preparado lá no reino dos céus, amém? Glórias a Deus. Vamos pular lá para 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13. Você que não leu a Bíblia em casa hoje ainda, eu sei que tem pessoas que não leram, você tem a oportunidade de ler aqui, meu querido, em nome de Jesus. E quem leu tem a oportunidade de ler de novo, que bênção. 1 Coríntios 13, verso de número 3. O texto diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse... ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, qualquer ação que eu faça sem o amor, sem a predisposição incondicional de ajudar alguém, não adianta. O que Paulo está falando? Se eu vender tudo que eu tenho, me tornar um pobre, um mendigo, e repartir para os pobres, para as pessoas mais pobres, se eu não tiver amor, isso não vai adiantar em nada. Ainda ele diz: se eu cremar o meu corpo, não adianta em nada. Por quê? Porque não há amor, não há um sentimento verdadeiro de amor incondicional. Então não são as ações que vai dizer diante de Deus se eu estou cumprindo o mandamento do amor. Não são as minhas ações, mas é aquilo que está dentro de mim. É óbvio que as minhas ações externas, elas devem ser a repercussão daquilo que já existe dentro de mim. É impossível alguém ter amor pelo próximo dentro de si e externamente isso não ser exposto. As pessoas talvez não vão enxergar isso, e é melhor até que elas não enxerguem mesmo, para que não corra o risco de eu estar colocando sobre holofotes. Mas alguém, que é aquele que vai ser ajudado, o meu próximo, esse sim tem que de fato ver, ele tem que receber isso. Mas se não há isso, então eu estou com Paulo nessas condições, estaria. Estou cremando o meu corpo, estou repartindo tudo que eu tenho aos pobres, mas não há amor. E Paulo diz: disso de nada adianta. Este é um poema que Paulo faz, no capítulo de número 13, falando sobre a excelência do amor. E ele deixa bem claro que sem amor de nada adianta qualquer coisa.
Posso ser um doutor, falar a língua dos anjos e a língua dos homens, mas não há amor, não adianta. Posso ser conhecedor das Escrituras, posso orar como ninguém, não adianta. O próprio Tiago disse isso, né? Vamos orar e vamos abençoar o fulano, tá, mas e aí, vai ajudar ele ou não? Não, então não adianta. Tiago fala isso, a gente vai tratar disso logo à frente. O amor, ele não deve ser confundido com caridade. Amor é uma coisa, caridade é outra. Se nós fizermos tudo aquilo que está ao nosso alcance, isso não é amor, é caridade. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 2 cestas básicas. Eu ganhei lá do meu serviço, meu patrão me deu 2 cestas básicas, e eu vou dar uma para um necessitado. Eu vou lá atrás de um necessitado, falo, toque uma cesta básica, ganhei 2, então tenho uma em casa, tá uma para você. Isso é amor? Não, isso é caridade. Porque o amor, a predisposição de ajudar alguém de forma incondicional, ela sempre vai mexer comigo. O que a Bíblia fala sobre Jesus como exemplo de amor? O que ele fez? Ele doou-se a si mesmo, ou seja, ele fez algo que lhe custou, algo que custou a ele. Aí sim é amor. O que Jesus fez na cruz foi amor. Tirou ele do seu conforto, trouxe que? Desconforto para ele, trouxe sofrimento, trouxe dificuldades para ele fisicamente, psicologicamente, enfim. Isso é amor. Se Jesus fizesse o contrário, bom, já que eu tenho que morrer na cruz, vamos falar com os discípulos aqui, apóstolos, seguinte, vamos amarrar eu na cruz aqui, vocês amarram eu na cruz aqui, mas não, chicotear, não, bater não, nada disso, tá? Vocês só me amarram aqui na cruz, aí eu vou virar o olho pro lado, a hora que eu virar, der uma piscada, você enfia a espada no meu coração, eu vou morrer na cruz e vou cumprir o mandamento. Ok? Então vamos fazer isso. Se Jesus fizesse isso, seria caridade, não seria amor. Mas a partir do momento que ele foi torturado, foi massacrado, foi esbofeteado, foi cuspir em sua face, né? Ele passou lá todo pelo processo da dor, não só na própria cruz, como antes da cruz, e recebeu todo o pecado da humanidade sobre si. Aí sim, isso é amor de verdade. Porque tirou ele do conforto dele, foi algo que custou a ele. Aí isso é amor. Então o amor, ele só funciona quando algo custa a nós. Se não custar, é caridade. É pecado? Não é, mas é caridade. O amor é quando me tira. Vamos voltar no exemplo das 2 cestas básicas. Tenho 2 cestas básicas e Deus tocou no meu coração, dê as 2 para o abençoado. Aí eu vou dar as 2 e vai me fazer falta. Então é amor de verdade. O que me faz falta, o que me tira do meu conforto, isso sim é amor. Então nós não podemos confundir amor com caridade. Então se você faz somente aquilo que você quer fazer, isso é caridade, tá? Todo mês eu ajudo uma família, todo mês eu faço isso, todo mês eu faço aquilo. Se você faz porque você quer fazer, você faz uma caridade, e tá bom, é bonito isso. Não há galardão para a caridade do mesmo nível do amor, é diferente, tá? Você não cumpre o mandamento do amor, você cumpre da caridade, tá tudo bem, mas não pode deixar de cumprir do amor nas ocasiões em que for exigido que você ame, simplesmente assim. Então se você faz o que você quer, é caridade. Agora quando você faz aquilo que você não quer, aí é amor. Algo que te custe, aí é amor. Por exemplo, uma pessoa fala para você, fala, irmão, eu estou doente, estou enfermo. Aí você fala, então monta aqui no carro que eu te levo lá. Tudo bem, é uma obra de caridade, é algo que talvez não te custe nada. Mas se você falar, não, eu vou, não só vou te levar, como eu vou posar com você, vou passar a noite com você lá, aí já é amor. Porque vai te tirar do seu conforto, vai exigir algo de você, você vai ter que desmarcar alguns compromissos, você vai estar em um lugar assentado quando você poderia estar dormindo na sua cama, por exemplo. Aí já é amor, porque está exigindo algo de você, está tirando você do seu conforto. Não foi isso que aconteceu com o samaritano? Vamos continuar a leitura lá em Lucas 10? Vamos para Lucas 10? Abre lá sua Bíblia em Lucas 10. Lucas capítulo de número 10, vamos ler o verso de número 34 e o 35, vamos dar continuidade naquela leitura lá. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí sim exigiu dele. Por quê? Porque ele teve que tirar dinheiro do bolso. Primeiro, o samaritano ele já teve que assumir um outro compromisso. Tá? Então ele parou para ajudar ali o caído, pegou azeite e vinho, o azeite e vinho da época não era, hoje o azeite está caro, né? Mas na época era muito caro também o azeite. O vinho também era caro, eram os alimentos essenciais, tá? Então não era coisa barata. E ele pegou o azeite, pegou o vinho, né, que estava ali e tal, e cuidou do ferido, cuidou do caído. Então já custou para ele alguma coisa, né? Ele já ia ter que repor isso daí para a viagem dele. Como se já não bastasse isso, no verso número 35, diz que ele tirou 2 dinheiros e deu a um hospedeiro, deu a alguém para cuidar. Ó, já tirou dinheiro do bolso para ajudá-lo. E ainda disse para ele: ó, ajuda ele. Se tiver que gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu ainda pago a dívida. Então já exigiu algo dele. Ele não deu da sobra dele. Jesus não disse que ele era um homem rico. Se eu dou daquilo que está sobrando, é uma obra de caridade muito bonita. Mas se eu dou quando está me faltando, aí já é amor. Mas irmão, então quer dizer que eu vou deixar minha família passar fome para ajudar os outros? Não, aí é imprudência, né? Mas se Deus tocar no seu coração e falar com você, faz, aí já é diferente. Aí é diferente. Aí você pode fazer, que você pode ter certeza. Se for Deus que falou e você não está agindo pela carne, você pode ter certeza que Deus vai fazer um milagre, algo extraordinário, né? Igual aconteceu com aquela viúva, né? O que o profeta falou: ó, vai lá e faz para mim primeiro. A viúva podia falar: que nada, você é imprudente, fazer para o profeta deixar meu filho passar fome e morrer, eu e ele já vai morrer. Não vou fazer para o profeta. Só que ela obedeceu à voz do profeta, porque era a voz de Deus ali. E o que Deus fez? Deus multiplicou e fez um grande milagre na vida daquela viúva. É aí que a gente tem que ter o discernimento de Deus, para a gente não agir pela carne, mas agir por fé ali em Cristo, né? Então em outras ocasiões não vou deixar minha família passar necessidade para me ajudar alguém. É obviamente que isso é uma imprudência, a não ser que Deus fale, como eu disse. Aqui então ele está perdendo algo, mas mesmo assim ele está ajudando. Então é amor, porque Jesus está falando sobre amor. Supondo que esse fosse um homem rico, tivesse ali cheio de servos acompanhando ele, né, com especiarias ali nos animais, e ele parasse e falasse: não, vão ajudar essa pessoa, meu servo vai lá e ajuda ele, pega ali a especiaria, cuida dele. Amém, sem problema, é uma caridade, não é amor. Por quê? Porque não foi custoso pro rapaz ali, né? Pro homem rico, não foi custoso, e tudo bem, não tem problema. Mas se ele, sendo rico, descesse, falando: não, meu servo, vocês ficam aí, eu que vou cuidar dele, sujar as mãos e cuidar daquele, aí é diferente, é algo que está custando dele. Então aí é amor. Eu acho que todo mundo já entendeu, né? Amado, então a ajuda do samaritano de fato lhe custou algo. Então optar por caridade ao invés do amor, aí também é pecado. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 20 reais. Vamos supor que você tenha 20 reais. Aí alguém vem e te diz, e nem sabe que você tem os 20 reais, né? E você só tem 20 reais no bolso, você só tem 20. Aí vem alguém e te diz assim: ó, irmão, eu estou passando por um momento de enfermidade, eu preciso de 20 reais para me comprar um remédio. Aí você fala: irmão, eu te dou 10. Vamos supor que você tem 2 de 10. Eu te dou 10 e você tem que arrumar mais 10 por aí. Aí ele vai falar: tá bom, irmão, eu agradeço. Amém, mano. Foi uma obra de caridade, tá? Mas se você só tem os 20, fala: irmão, eu só tenho 20, eu vou te dar os 20. Vai me fazer falta, você fala consigo, você não vai falar para ele, óbvio. Mas você faz aquilo que você sentiu no coração naquele momento. Deus tocou no seu coração para você dar o único os 20. Aí é amor. Porque mexeu com algo de você, algo que de fato vai lhe fazer falta. Então isso já é amor. Agora, há uma pergunta lá em Lucas 10. Quem está em Lucas ainda, aí capítulo número 10, vamos ler o verso 36 e 37. Olha só.
Qual, pois, destes três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? É uma pergunta. Quem está fazendo é Jesus. Aí o versículo 37. E ele disse, quem? O escriba, né? O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. O próximo, entenda, não é aquele que está perto de você fisicamente, mas aquele que se apresenta a você com uma necessidade. Ou seja, o seu vizinho que mora do lado lá da sua casa e todo dia te cumprimenta, ele não é o seu próximo, a não ser que ele chegue até você contando uma necessidade, pedindo ajuda. Naquele momento ele se torna seu próximo. Então o próximo não é quem se aproxima de você fisicamente, mas é aquele que numa necessidade a expõe a você. Ele se torna o seu próximo naquele momento. Ou seja, qualquer pessoa desconhecida que você nunca viu na sua vida, né, óbvio, desconhecido, ele pode ser o seu próximo, se ele necessitar da sua ajuda e do seu auxílio. Uma pessoa lá na África pode ser o meu próximo, se ele me pedir uma ajuda, por exemplo. Hoje em dia, pelas redes sociais, qualquer pessoa pode pedir ajuda, né? Por exemplo, ele pode se tornar o meu próximo, tá? Mas não está lá longe, tá? Mas não é física, não é fisicamente. Ou seja, o irmão que está do seu lado, no momento, ele pode não ser o seu próximo, porque não é proximidade física. Porque se assim fosse, aquele samaritano não precisava ajudar aquele homem caído, porque ele nunca viu na vida, ele estava passando no mesmo caminho, viu o homem lá na frente caído, é só cortar a volta. Jesus não é meu próximo, não está perto de mim. Não é disso que Jesus está falando, não é de proximidade física, tá? Então, se alguém se aproxima de mim com uma necessidade, ele se torna naquele momento automaticamente o meu próximo. E aí eu posso agir com amor, eu posso agir com neutralidade, como eu disse, e obviamente que o ódio nesse caso ele não entra. Então nós não somos obrigados a gostar de todo mundo, entenda? E eu vou explicar melhor isso. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, tá? Às vezes a pessoa pode falar assim, mas Jesus disse que eu tenho que amar todo mundo. Nossa, mas e da pessoa que eu não gosto? E é normal não gostar de alguém, amado? É puramente normal. Odiar já não é. Odiar já não é antibíblico, é pecado. Odiar é pecado. Simplesmente não gostar não tem problema. Eu vi um certo pastor uma vez pregando sobre amor ao próximo, e ele falou que você é obrigado a gostar de todo mundo. Amado, isso não está na Bíblia em nenhum lugar. Você não vai encontrar isso na Bíblia, mas nunca na vida. Não existe nem meio versículo falando isso. Então você não é obrigado a gostar de todo mundo, não. Você é obrigado a não odiá-lo, isso sim, você tem que se obrigar a não odiá-lo, isso de fato. Mas a não gostar é comum, é normal. Por exemplo, você acha que Jesus gostava dos fariseus? Não, obviamente que não. Por causa das práticas deles, do comportamento deles. Jesus não gostava dos fariseus, mas nem por isso Jesus deixava de amar ele. Davi gostava dos filisteus? Óbvio que não. Ele até matou um punhado. Ele não gostava dos filisteus, mas ele, como servo do Senhor, não podia deixar de amá-lo numa necessidade. Então, se ele estava na vontade de Deus, vivendo o querer de Deus, a ponto de ser chamado, né, de amado de Deus ali nas Escrituras, ou homem segundo o coração de Deus, então de fato Davi tinha amor pelo próximo, mas não significa que ele gostava dos filisteus. Então não gostar não é problema, você não pode odiar, e você não pode deixar de agir com amor nas ocasiões em que for lhe apresentado determinada situação. Ou seja, eu não gosto de Beltrano de tal. Por quê? Porque ele é boca suja, ele fala coisas que eu não gosto de ouvir, o comportamento dele não é legal, para mim não desce, eu não gosto de Beltrano de tal. Tudo bem, mas se ele se apresentar a mim com uma necessidade, ou eu ficar sabendo e Deus tocar no meu coração, eu tenho que amá-lo. O que é o amor? A predisposição em ajudá-lo. E eu posso fazer mesmo não gostando dele. Posso. Porque Jesus ajudou os fariseus não gostando dos fariseus.
Como que Jesus ajudou? Em todo momento, né? Pregando a palavra, por exemplo. E principalmente lá na cruz, o que Jesus disse para Deus? Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso não é amor? É amor. Mas Jesus não gostava deles, não tem problema. Você pode agir com amor para com o seu próximo, mesmo você não gostando dele em determinada ocasião. Então tem pessoas que nós cristãos, nós não vamos gostar dela, é normal, né? Tem pessoas, por exemplo, até muitos cristãos por aí que não vai, eu não gosto. Por quê? Porque não tem nenhum comportamento de cristão e tem mais o comportamento de mundano do que de cristão. Eu não gosto nem de estar perto dessas pessoas. E a Bíblia ainda nos diz, né? Você deve evitar essas pessoas. Mas espera aí, Jesus não andou com prostituta, com publicano. Jesus estava com eles para pregar para eles, ensinar a palavra. Jesus não praticava o que eles praticavam. Então é diferente, né? Então você pode estar em meio a pessoas do mundo para pregar, ensinar e ser um exemplo, ser luz, ser sal da terra ali no meio deles, mas não para praticar as coisas que eles fazem, não para viver aquilo que eles vivem, né? Não, aí é diferente, tá? Então você não é obrigado a gostar de todo mundo, porém você tem que amá-lo quando o momento e a ocasião exigir que você ame. Para a gente ir finalizando, eu queria tanto terminar essa palavra, mas quem sabe outro dia a gente pode dar continuidade. Vamos ler lá em Marcos 6, 17 e 18. Você está aí em Lucas, né? Então está pertinho, então só retroceder aí. Marcos 6, verso 17 e 18. Para a gente finalizar, olha só. Portanto, 6, 17 e 18, isso mesmo. Portanto, o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodes mandou prender João, porque João estava pregando contra a prática dele. Ele estava praticando o quê? O adultério, tinha se casado com a mulher de seu irmão Filipe. Então eu pergunto, João gostava de Herodes? Óbvio que não. João Batista não gostava de Herodes. Mas isso não significa que o João Batista não amava ele. Por que eu sei disso? Porque falaram com Jesus a respeito de quem vai ser o maior no reino dos céus, e Jesus pega e fala para eles, olha, é o seguinte, de todos que nasceram de mulher, João Batista é o maior de todos, porém lá no céu, o menor é maior do que ele. Jesus deixou bem claro que João Batista estava o quê? No querer e na vontade de Deus. Então João Batista odiava Herodes? Não, se ele odiasse, Jesus não teria dado bom testemunho de João Batista. Então João Batista não odiava Herodes, mas não significa que gostava dele, né? Então quando a Bíblia fala para você amar o próximo, não significa que você vai chamar ele para a sua casa, colocar ele sentado no seu sofá, né? E comer com ele, não significa isso. Isso não é amar o próximo. Então você não é obrigado a gostar de todo mundo. Você não pode odiar ninguém, absolutamente ninguém. E nas ocasiões em que for apresentada uma situação em que você tenha que agir com amor, cumprir o mandamento do amor, amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Eu queria dar continuidade, terminar, mas o tempo não nos permite. Em outra ocasião eu concluo essa mensagem que, na minha opinião, todas as mensagens são importantes, mas essa questão do amor ao próximo é algo que dificilmente muitas pessoas entendem bem, né? E tem muita coisa aqui ainda para poder apresentar, e nós aprendemos a palavra de Deus, né? Eu acredito que a cada mensagem o Senhor Deus nos ensina alguma coisa, e todos esses ensinamentos, eles servem como degraus para nós alcançarmos o reino celestial. Não tem como alcançar a vida eterna sem a palavra de Deus, é impossível, não tem como. Tá? Então nós precisamos não só ler o que você fez aqui nessa noite, mas também meditar nela, praticar ela, e vai ser bênção para a sua vida, amém? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus, amém? Coloque-se de pé, feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse momento que Ele nos concede. Senhor Jesus, obrigado por tudo, te agradeço, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Abençoa, Deus, a cada vida, a cada alma nessa noite, Deus, a cada dia mais.
e nos ajude para que essa palavra possa permanecer no nosso coração e possa viver, ó Senhor Jesus, em nós, e que nós possamos praticá-la a cada dia. Obrigado, ó Deus, pela sabedoria e conhecimento que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Senhor Jesus, por todos que estarem aqui, ó Senhor Deus, não só ter sido alimentado pela Tua palavra, mas sair daqui, ó Senhor Jesus, sabendo que o Senhor é aquele que nos conduz, ó Pai, segundo a luz que o Senhor coloca em nossas vidas, que é a Tua palavra. Obrigado por tudo, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Aplauda o nome santo do Senhor. Glória a Deus.